E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Olha aqui nós de novo, com cara nova, gente nova apresentando o programa de hoje. Mas é um prazer ter você aqui no nosso podcast Temperados. O nosso objetivo hoje é convidar você a pensar fora do saleiro. E olha só, quem que eu trouxe para cá? A Nádia está aqui com a gente, ela sumiu da última vez, mas ela está de volta aqui com a gente. Dá um oi aí pro pessoal. E aí, galera? O que você espera do podcast de hoje, Nádia? Cara, o podcast hoje está muito bacana. O tema está sensacional, você não pode perder. Então a gente trouxe aqui a Nádia para participar do nosso podcast de hoje. Nós temos um grande convidado que geralmente fica nas partes mais escondidas do nosso projeto, que é o nosso amigo Ivan. Ele é o responsável por nos ajudar. Ele está aqui hoje também. E a nossa amiga Ivne, sempre aí com suas palavras poderosas, trazendo aí mensagens importantes para cada um de vocês. E se liga só, no nosso podcast de hoje a gente traz um tema bem importante, sobre o livro mais perigoso do mundo. Você já sabe que livro é esse? A verdade é que nós costumamos ler, e existe um quadro que nós formamos chamado A Leitura que Muda, e quanto mais a gente lê, mais a gente absorve informações, e quanto mais nós absorvemos informações, mais as coisas parecem ficar mais claras ou mais complicadas na nossa vida. E existe um livro que ele é muito criticado por alguns e muito amado por outros. É um livro chamado de Bíblia. Para aqueles que não sabem, algumas pessoas consideram a Bíblia como um compilado de vários livros. Nada mais do que um compilado de vários livros, como que pessoas juntaram um livro ou outro e colocaram ali. Muitas pessoas não acreditam na Bíblia, outras pessoas acreditam na Bíblia. E a nossa discussão hoje vai ser em torno desse tema. Vamos falar um pouquinho sobre a Bíblia. Será que ela realmente é verdadeira? Por que devemos acreditar neste livro? E vamos seguir nessa linha. E a partir daí eu deixo já bem aberto, ou melhor, eu vou direcionar para que vocês fiquem mais à vontade. Vou começar aqui com minha amiga Ivne. Minha amiga Ivne, existe um livro chamado de Bíblia, as pessoas consideram ele muito perigoso. Na sua opinião, por que acreditar neste livro, já que ele é tão perigoso? Rapaz, em certos sentidos, a gente pode até dizer realmente que ele é um perigo. Perigo porque ele provoca grandes transformações, né? Então, assim, para te falar a verdade, até um tempo atrás, eu não sabia porque eu cria na Bíblia, vocês acreditam? Mas chega um momento assim que a gente toma consciência de por que a gente crê na Bíblia. E aí eu percebi que durante a minha caminhada, para a gente crer na Bíblia, a gente precisa de fé. Eu acredito que todo mundo que se abre a ler esse livro, ela precisa de um pouco de fé. E essa fé, ela vem de um relacionamento, né? Vem do relacionamento com Deus. E ao longo da caminhada, Deus vai nos dando evidências de que nós estamos no caminho certo. E as evidências, elas têm um papel fundamental, super importante na nossa caminhada para trazer essa confirmação para a gente. E comigo não foi diferente, né? Eu criei na Bíblia, creio na Bíblia, mas durante não foi só essa fé romântica, né? Que às vezes a gente tem de crer mesmo só porque alguém passou o conhecimento, enfim. Mas porque ao longo da minha caminhada, Deus foi trazendo algumas evidências de que aquele era o caminho certo para mim. E o engraçado é que as evidências, ela não produz a fé. O que produz a fé é o relacionamento. Se as evidências produzissem fé, durante o povo de Israel, né, eles não tinham feito um bezerro de ouro ou vacilado tanto com Deus. E eles tinham várias evidências naquela época de que Deus era real, né, que os ensinamentos dele eram real, mas mesmo assim eles vacilaram, porque eles não estavam assim no relacionamento com Deus. Então, assim, na minha caminhada eu creio em Deus, mas eu tive várias evidências durante a minha vida de que eu estava no caminho certo. Olha só, a Ivine falou um negócio interessante, tá, Ivan? Ela trouxe aqui pra gente a visão dela sobre por que ela crê na Bíblia, ela comentou sobre um aspecto de fé, mas ela trouxe também uma pitada aí de mistério para você desvendar. Ela falou que ele é um livro muito perigoso.
né? E ela disse um outro ponto, ela disse que as evidências não significam que algo me trará fé, não é a evidência que me traz fé, é o meu relacionamento com algo, com alguém. E aí eu vou direto para você. Ivan, por que você crê na Bíblia? Por que você acredita na Bíblia? Se é que você crê, né? Eu nem te perguntei se você acredita nisso. Então, você acredita na Bíblia? Se sim, por quê? Certo. Gente, então, assim, esse tema é um tema muito legal, né? A gente vive falando sobre Bíblia e eu, particularmente, tive algumas experiências, né, com alguns professores que eram ateus e eles sempre indagavam, né? Ah, eu não vou acreditar na Bíblia porque é um livro muito ultrapassado, antigo e tudo mais. E dentre os vários fatores que me fazem crer na Bíblia, a gente tem ali profecias que a gente vê diariamente se cumprindo na nossa vida, profecias que já se cumpriram também. A gente vê ali também a história, né, narrada na Bíblia, que está sendo cada vez mais, como a Ivni falou, né, a gente não precisa de provas para acreditar na Bíblia, mas é muito legal quando tem um achado arqueológico, né, que casa ali com o que a Bíblia já falava há muito tempo. A gente vê também uma Bíblia que traz aspectos financeiros, né, para a gente, o rei Salomão, o cara mais rico de todos os tempos, mas algo que acho que torna a Bíblia mais perigosa mesmo é o amor que ela traz, né, um amor de um Deus que é diferente de todos os outros, um Deus que saiu lá de onde ele estava para vir resgatar a humanidade. Eu acho que isso torna a Bíblia um livro muito perigoso, né, porque de fato existem muitas pessoas que não querem acreditar nesse amor, infelizmente, e talvez torne a Bíblia tão perigosa por isso, né? Olha só, Ivan, e todos vocês que estão acompanhando com a gente, eu já vou trazer para a Nádia um ponto importante. Você já percebeu que nós estamos achando mais e querendo descobrir menos? Os dias passam e nós queremos se valer mais do que eu acho, sem de fato nos aprofundarmos no que verdadeiramente é. Eu quero tirar conclusões do Ivan sem conhecê-lo. Eu quero tirar conclusões da vida da Ivni só pelo que os outros falam. E muitas vezes as pessoas, Nádia, elas começam a falar sobre a Bíblia sem de fato lê-la, sem de fato buscá-la, sem de fato tentar entendê-la. E aí nós vimos aqui que as evidências elas comprovam, mas elas muitas vezes servem apenas de um alicerce para que eu possa ter fé. Na sua opinião, Nádia, onde está o perigo da Bíblia? Porque a gente chegou numa conclusão que a Bíblia pode ser um livro perigoso. A Ivni trouxe isso porque ele causa uma transformação e nós temos medo daquilo que nos transforma. Vocês já pararam para pensar? Nós temos medo daquilo que nos transforma. E a Ivni disse que ele é um livro que gera transformação. O Ivan disse que é um livro que traz e que demonstra amor. Mas se um livro que traz amor, um livro que gera transformação, qual o perigo de um livro desse? O que acontece? O perigo, eu penso que está na interpretação da Bíblia. Porque assim, o livro foi feito com vários autores, inspirados por Deus. Querendo ou não, a nossa humanidade duvida de até que ponto esse livro foi inspirado. E às vezes na nossa leitura vã, porque a gente precisa entender que a leitura da Bíblia, ela precisa ser feita com cuidado. A gente precisa orar para que o Espírito Santo ele guie a nossa leitura para que a gente abra mão da nossa interpretação, para que a gente possa entender unicamente aquilo que Deus quer mostrar. E o problema eu vejo, Juvenal, e tu pode compartilhar comigo se tu acha que é correto ou não. A Bíblia ela foi traduzida e nesse processo de tradução houveram algumas falhas no processo de tradução. Falhas que eu digo assim, existem algumas rupturas dentro do processo. E aí a gente já tem na leitura da Bíblia a livre interpretação das pessoas. Então pensa comigo. A Bíblia foi construída por vários autores, inspiradas por Deus. Ela tinha uma origem aqui, um idioma ali que foi traduzido. Nessa tradução, querendo ou não, muitas coisas foram perdidas. A gente tem esse perigo dessa perca que aconteceu. E a gente também tem a falha na interpretação das pessoas. Então, a Bíblia ela tem muitos ensinamentos que são claros, absurdamente claros e muito bons. No entanto, se a pessoa não tiver muito cuidado no estudo, em procurar o original... Galera, você que está assistindo esse podcast, você precisa entender que se o que você não conseguiu compreender naquela primeira leitura, tenta procurar no original, porque muitas coisas vão ser reveladas ali por trás. A gente precisa entender
entender o contexto histórico que aquela galera vivia, entende? Então, o que acontece? A galera pega a Bíblia, lê um versículo ali, eles não entendem o contexto histórico que aquele povo vivia, não entendem o contexto que o próprio texto traz, sabe? E aí eles vão interpretando e eles vão trazendo aquela interpretação tola, vazia, que não tem nada a ver com o que Cristo de fato quer falar para você, e às vezes as pessoas acabam pregando água para as outras pessoas, e como a galera já está sedenta mesmo, ela acaba querendo absorver aquilo ali. Então a gente precisa ter esse cuidado ao ler a Bíblia. Ela não é um livro comum, ela é um livro que precisa ser estudado com muito cuidado. Então o perigo está aí. Eu penso que está aí. O que tu acha, Juvenal? Eu acho que eu vou perguntar para a Ivne, né? Porque o Juvenal está fugindo aí. Não é isso. Tô vendo. Eu estou me valendo desse poder que me foi outorgado hoje, me foi colocado, e eu vou direcionar os questionamentos para vocês, e fiquem à vontade. Eu quero apenas discutir e ouvir vocês. Mas olha só, a gente chegou a uma conclusão de que a Bíblia não é um livro qualquer. Diferente de outras literaturas, não é um livro qualquer. Ela foi escrita por diversos autores, ou melhor, por diversos escritores, e teve um único autor, assim os cristãos, como nós acreditamos, e que cada pessoa que escreveu colocou a sua individualidade, a sua particularidade, sem perder a essência. Cada um escreveu a partir da luz que recebia, a partir das suas limitações, mas sem perder a sua essência. Já que é um livro tão difícil, ou melhor, é um livro diferente, eu queria que você, Ivne, me desse uma dica, ou para os nossos amigos, se é um livro tão difícil, como que eu posso lê-lo? Existe um passo a passo, existe uma dica de como iniciar a leitura para esse livro? Como é que a gente faz? Olha, Juvenal, no processo da prática de leitura da Bíblia, claro que existem algumas técnicas, e a gente poderia até mais na frente se aprofundar e falar de algumas, mas o que eu acredito que seria mais importante quando você se abre para ler a Bíblia é que você esteja aberto, sabe? Porque, como a Nádia falou, eu concordo muito com o que ela disse, que o perigo da Bíblia está nas nossas inclinações quando a gente lê a Bíblia. Então, eu acredito nisso também. Então, quando a gente vai ler a Bíblia, e assim na Bíblia também está dizendo que a gente tem que estar aberto a mente, abrir a mente ao Espírito Santo, né, para que ele conduza, porque, como a gente já falou aqui, é um livro que vai gerar transformação, né, é um livro que o perigo dele é esse. E aí, às vezes, ele se torna perigoso para as nossas mentes, e agora eu falo enquanto jovem, a gente que é curioso e também muito tendencioso, a gente está cheio de teorias, cheio de achismos, como você falou. E às vezes a gente quer ir ao encontro da Bíblia para procurar justificativa para aquela nossa teoria que já está pronta, não para a verdade que tem ali de fato. Então, eu acredito que, assim, uma dica muito importante, se você quer descobrir a verdade, quer encontrar ali o que de fato Deus tem para você, é que esteja aberto, né? Esteja com o coração aberto. Os cristãos, como nós, acreditamos que a Bíblia é a própria palavra de Deus. Mas perceba que muitas pessoas têm procurado na Bíblia alicerces para resolverem as suas verdades. As pessoas passaram a não querer mais descobrir. Quando você lê um livro com várias expectativas, mas você espera a resolutividade daquele livro. E quando as pessoas leem a Bíblia, elas querem que o livro simplesmente confirme as suas expectativas. E elas procuram nesse livro algo que supra as suas expectativas, mas nem sempre a palavra de Deus e a vontade dele, como a de outras pessoas, é exatamente aquilo que eu quero. E ainda nesse contexto, Ivan, historicamente, a Bíblia ela é um livro que ela foi perseguido. E ainda hoje, algumas pessoas perseguem, acusam. No seu ponto de vista, na sua forma de ver as coisas, existe algum motivo para que isso tenha acontecido? Por que até hoje as pessoas elas veem a Bíblia dessa forma ou têm esse tipo de interpretações? Certo. Achei muito interessante o que a Ivne falou, né? Talvez complementando, mas uma frase que eu gosto muito que as pessoas falam é que a Bíblia é o único livro, ou possivelmente é o único livro, que a gente tem a oportunidade de ler junto com o autor, né?
Então, a Ivne falou algo bem interessante nessa questão de o passo a passo, né, de como a gente deve ler a Bíblia. Esse fato de estar aberto, né, ao que ela tem para nos dizer, tem que ver também com isso, né, com o fato da gente se ligar ao autor dela, que é Deus, através de oração, né, e tal, de outros passos. E como foi comentado, né, ao longo do tempo, a gente viu diversos momentos em que as pessoas tiveram talvez um receio, né, de mostrar a Bíblia. Tem um filme bem antigo, que é baseado num livro, que é O Nome da Rosa, né, acho que meu pai botava a gente para assistir aqui em casa, bem novinho, e eu lembro lá de uma ocasião em que a Bíblia era restrita para um grupo de pessoas, e esse grupo envenenava as páginas da Bíblia. Não sei até que ponto é verdade isso, mas eu não duvido muito, né? Mas envenenava, e quando as pessoas passavam o dedo na boca para passar a página da Bíblia, elas iam tomando aquele veneno, né? Ali, de forma meio que involuntária e sem perceberem. Mas a gente vê que ao longo da história foi isso. E assim, a única razão que eu vejo, né? Talvez uma das várias, é de que existe um inimigo por trás disso, né? Que quer que a Bíblia não seja acessível para as outras pessoas, que trabalhou muito nisso por muito tempo. A gente vê historicamente, né, que a Bíblia ela foi escondida realmente das pessoas, foi restrita a um público que sabia ler ela, né, ela não estava sendo traduzida aí para outras línguas. E uma dificuldade que a gente vê hoje em dia é que a estratégia mudou, né? Hoje em dia já não se vai mais atrás de esconder a Bíblia das pessoas, mas de levar as pessoas a terem uma interpretação errada dela. E aí é o que a Ivne falou, né, da gente estar aberto a receber tudo isso, a perceber tudo isso. E aí a gente vê que é essa estratégia do inimigo, né, talvez a gente vai comentar isso mais lá para frente. Tem um argumento... Pode falar, amiga. O Ivan falou uma coisa muito interessante, cara. Por muito tempo o inimigo ele quis desconsiderar a Bíblia, e ele tentou fazer com que a Bíblia ela tivesse poucas pessoas que tivessem esse acesso. Agora, o que ele tem feito? Ele tem colocado na mente da gente a validação do que tem ali na palavra. Primeiro, ele tirou o acesso, né? A galera antigamente tinha dificuldade de ter acesso à Bíblia. E ele achou que com essa estratégia aí a galera não teria acesso à verdade, mas a Bíblia ela é tão poderosa, não é nem a Bíblia, mas é o Deus que tem dentro da Bíblia, que ela prevaleceu diante de tudo isso que está acontecendo. E o que tem acontecido nos últimos dias, eu não sei se vocês têm acesso, são líderes religiosos, onde eles estão começando a duvidar da veracidade da Bíblia. E isso, para mim, se tornou um absurdo muito grande. Como é que pode que líderes religiosos... Aí tem alguns que eles consideram o seguinte, eles consideram apenas o que Cristo falou. O que Paulo falou, eles desconsideram. O que Pedro falou, eles desconsideram. E eles vão tirando algumas coisas de dentro da Bíblia. Então, tudo está ficando muito confuso. E eu penso que, como o Ivan falou, é estratégia do inimigo mesmo. Porque ele está vendo que a Bíblia e a palavra, o evangelho, está tendo acesso para todo mundo. Então, o que eu agora vou fazer? Eu vou fazer com que a galera entenda que o que tem ali não é verdade, ou de tudo não tem uma total verdade ali. E isso a gente precisa tomar muito cuidado. Eu vou jogar a bola para mim, Ivne, eu vou jogar para você de novo. Você está sendo aí minha válvula de escape. Eu vou te jogar uma frase que eu pensei aqui dentro de tudo que vocês falaram, e você se vira para responder, tá contigo. Você não acha que as pessoas, elas terceirizam demais a culpa, colocando a culpa em algo, em alguém, no inimigo, sendo que o principal problema não seriam elas mesmas? Mas, Juvenal, o que isso tem a ver? A gente falou aqui que um dos principais problemas é o inimigo que está levando as pessoas a se afastarem da interpretação correta. Mas será que nós mesmos não somos os principais culpados dessa interpretação errada? Eita, que bomba, viu? Te vira nos 30, tá contigo a bola. Vou tentar aqui me virar. Eu acredito assim, Juvenal, que eu acredito que na maioria das vezes a gente culpa bastante o inimigo, mas na Bíblia tem um verso bem conhecido chamado que diz que nós somos tentados de acordo com as nossas fraquezas. Então, cada vez que eu me sinto tentado a pensar de alguma maneira que não é de acordo condizente com os princípios bíblicos, a gente tem sempre que tentar duvidar de nós mesmos.
dos nossos pensamentos, das nossas tendências, entendeu? Então, acredito que sim, em várias vezes, muitos momentos, a gente com certeza procura terceirizar essa culpa, quando na verdade o apóstolo Paulo lá na Bíblia já está dizendo que o nosso maior inimigo é nós mesmos, né? E é o nosso próprio eu. Então, eu creio que sim, assim. E que se eu quiser de fato seguir a Bíblia, ou seguir a Cristo, eu preciso negar a mim mesmo. Se você quer me seguir, negue-se a si mesmo e venha a mim. E um ponto interessante, eu vou jogar para a Nádia agora. Ivan tá ali. Não vou mexer muito com você hoje, não, Ivan. Vou te dar essa colher de chá, tá chegando agora. Mas olha só, Nádia. O nosso egoísmo muitas vezes nos faz terceirizar a culpa. E na época de Cristo, historicamente, as pessoas tentavam terceirizar a culpa. Mestre, o que você faria? Não com o desejo de que ele resolvesse, mas com o desejo de culpá-lo. Né? Eles queriam manipular Deus, manipular Jesus, manipular aquele homem. E falando da Bíblia, você não acha que a Bíblia é um livro manipulado? A Bíblia em si, eu não penso que ela seja um livro manipulado. Ele pode ser manipulado pelas pessoas, sim. Porque, só voltando rapidinho ao que o Juvenal tinha falado sobre o nosso eu, o maior desafio que a gente tem hoje na humanidade, eu penso, é se esvaziar do nosso eu. Hoje as pessoas estão cheias das suas próprias verdades. E tentar conversar com as pessoas, mesmo que sejam sobre situações diferentes, tem sido um desafio, porque se torna uma guerra muito grande. Por que uma guerra? Porque as pessoas elas não estão abertas para te ouvir. E essa questão de você culpar e terceirizar, como o Juvenal falou, vem desde o Éden, quando Eva pecou, que foi que Eva falou, Senhor, a serpente. Então, esse processo de terceirizar a culpa, de não se responsabilizar pela sua própria caminhada espiritual, isso já tem há muito tempo. Eu acredito que o nosso desafio hoje, como jovens cristãos, como pessoas que estão tentando conhecer a palavra de Deus, Senhor, eu quero me esvaziar de mim, e eu quero que unicamente o teu espírito prevaleça no estudo dessa palavra. Eu penso que essa oração feita de maneira sincera, gradativamente as coisas serão reveladas. Então, não tem erro. Qual foi a mesma pergunta que você falou? Eu vou jogar para o Ivan, que você falou muito aí. Ivan, vou jogar. Ela falou para que você pudesse responder. As pessoas tentavam manipular Jesus e hoje as pessoas tentam manipular umas às outras. A Bíblia não seria um livro manipulado, no seu ponto de vista? Certo. Eu acho que entra muito no que as meninas falaram também antes, né? Eu já vi aí casos, a gente vê de vez em quando no YouTube, aí eu já vi um pastor citando que a Bíblia tinha que ser reformulada, né? Que ela já estava ultrapassada e tal. E a gente percebe que não é bem por aí, né? Se a Bíblia fala de um Deus que é imutável, então por que ela teria que mudar? E eu vejo muito desses enganos, a gente vai percebendo ao longo do tempo, e a gente estava comentando agorinha sobre isso, né? Sobre como é a estratégia de hoje. A gente vê que as pessoas elas perderam o interesse, né? De um modo geral, pela leitura. A gente vê que as pessoas hoje em dia querem tudo muito mastigado. Principalmente eu convivo assim mais com alguns adolescentes, né? Por causa da classe e tal, não sei o quê. E a gente vê que os adolescentes hoje querem tudo muito mastigado, né? Não querem mais abrir um livro para ler e tal, tem esse desinteresse, que eu acho que é um desinteresse tanto de leitura de um modo geral, né, quanto também o desinteresse mesmo que é bíblico isso, inclusive, né, uma das provas que a Bíblia é verdadeira, né, a Bíblia falava que nos últimos tempos isso aconteceria, então a gente vê esse desinteresse, infelizmente, né, eu fico muito triste com isso, e aí só complementando aquela questão do engano, né, de Satanás, estava pegando aqui a Bíblia, inclusive, e tem um verso bem interessante lá de Gênesis, em que Satanás ele vai tentar Eva, e ele fala assim, olha, Deus não tinha falado para você que você não podia comer nenhuma árvore aqui do jardim? E aí a mulher fala, não, Deus falou que eu podia comer, ele disse que eu só não podia comer de uma árvore. Então, Satanás ele chega enganando, né? Já chega assim, falando uma mentira contra Deus. Eu acho que hoje em dia a gente tá tendo muito disso, né? As pessoas pegam a Bíblia, Deus tinha sido muito claro, Deus tinha falado, olha, vocês podem comer de qualquer árvore, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí Satanás vem e fala, rapaz, foi Deus que disse que vocês não podiam comer de nenhuma árvore. Só que Deus nunca tinha falado isso. Então, às vezes, eu acho que é assim, sabe? A Bíblia tá ali clara,
tá ali na cara o que é que ela tá querendo dizer, tá tipo assim, óbvio, e as pessoas vão, não, mas eu acho que Deus não tava querendo falar isso. Eu acho que, na verdade, né, não era bem assim e tal. Então eu vejo muito disso realmente, como a gente comentou, né? As pessoas querem dar opinião sobre tudo, inclusive na palavra de Deus, né? Nádia, Eu acho que... Pode falar. Eu disse Ivo. Assim, eu esqueci até que era que eu Não, ia sem falar. problema, eu disse Nádia. Sabe o que eu tava pensando aqui? É que a galera hoje, elas querem defender as opiniões delas. Presta atenção. Se eu sou feminista, se eu sou contra o racismo, se eu sou a favor de diversas orientações sexuais, e aí vai diversos assuntos. O que a galera pega? Elas vão tentar procurar, dentro da palavra de Deus, dentro da Bíblia, trechos fora de contextos para apoiar aquele pensamento dela. Por isso que eu concordo quando o Juvenal diz assim, a Bíblia é manipulada. Cara, a Bíblia é totalmente manipulada. E na palavra de Deus diz assim, olha, nos últimos dias nós vamos ter falsos profetas, pessoas que vão te enganar, se possível, até os próprios eleitos. Então nós, mesmo sendo pessoas sinceras, buscando a palavra de Deus, nós vamos nos deparar com pessoas que têm bons argumentos, gente. Argumentos que eles vão estar ali na Bíblia. Só que a gente precisa tomar muito cuidado em que contexto eles estão falando. Porque, como o Ivan falou, a galera hoje está acostumada a, nas redes sociais, textos rápidos, vídeos rápidos, a galera não tem paciência de assistir um vídeo mais que 1 minuto. Agora, tu imagina se prolongar em estudar a palavra de Deus, que a gente viu no início aqui do podcast, o quanto é desafiador você estudar a palavra de Deus, porque nem sempre o que está ali ela é o que quer dizer, porque existem versões no original e a gente precisa ter uma procura sincera, se esvaziando do nosso próprio eu, para não defender as nossas próprias vontades. Porque, pelo contrário, a gente vai ser levado por essas pessoas que utilizam a Bíblia de maneira incorreta. Então, cabe a você. Peraí, eu quero ser enganado? Não, eu tenho certeza que ninguém aqui que está assistindo esse podcast tem a intenção de ser enganado. Então, se eu não quero ser enganado diante das verdades que Cristo tem para revelar para mim, eu preciso pedir para Deus auxílio, força para ir procurar conhecimento suficiente para entender até que ponto as verdades que estão sendo espalhadas, elas fazem sentido ou não fazem sentido. Vê só, eu não vim dar discórdia aqui para ninguém, tá? Mas vê só, a Bíblia, como palavra de Deus, ela é imutável. E como imutável, ela não deveria ser manipulada. E nem ser dada a possibilidade de que ela o fosse. Mas hoje o nosso egoísmo, a nossa vontade de confirmar os nossos próprios pensamentos, nos faz tentar manipulá-la de acordo com as nossas vontades. Imagina só, se você pudesse ter a oportunidade de contar a sua biografia para as pessoas que vêm depois de você. Você escolheria falar sobre os seus erros? Sobre as suas falhas? Sobre os seus momentos horríveis e tenebrosos? Talvez não. E um dos pontos que nos traz a convicção de que a Bíblia, a palavra de Deus, é que ela não tem medo e nem milindres de mencionar os erros das pessoas, as pessoas que aprenderam e as pessoas que decidiram não aprender. Eu não sei até que ponto você está disposto a aprender com os seus erros, nem até que ponto você está disposto a descobrir a verdade. Mas se você tiver coragem de buscar a palavra de Deus terá a coragem de te libertar. Então, perceba, o podcast de hoje está falando de muita coisa legal, eu sei que está muito interessante, mas está chegando a hora de ir. Nós estamos aqui te convidando para te dar pinceladas, te dar a oportunidade de pensar um pouquinho fora do saleiro. Ivne, em 30 segundos, eu queria que você dissesse aí para as pessoas, para os nossos amigos, o seu ponto de vista de como a Bíblia lhe transformou. Você falou que a Bíblia é um livro que tem o poder de transformar. Você tem todo o tempo do mundo, em 30 segundos, para dizer como que a palavra de Deus lhe transformou. Bom, voltando aí só um pouquinho, lembrando que era que eu ia falar, mas cabe muito bem aqui, é que em muitos momentos a gente não vai conseguir provar, sabe? A gente não vai conseguir provar a veracidade da Bíblia ou a existência de Deus, mas... E porque, na verdade, Deus ele não precisa de um defensor, sabe? Deus, a verdade, ela não precisa de um advogado e etc., senão ela não estaria aqui até hoje.
porque Deus vai conduzindo todas as coisas. E tem um argumento muito interessante que o C.S. Lewis ele trouxe, e que é de outra pessoa muito conhecida, que é o John Lucan, não sei nem se fala assim, na verdade, mas ele fala que Jesus, ou ele era um mentiroso, ou ele era um lunático, ou ele era o Senhor e Deus, sabe? Se ele fosse um lunático, ele não era mentiroso, mas também não era Deus. Mas se ele fosse um mentiroso, ele estaria enganando todo mundo. E também, se ele fosse um mentiroso e lunático, né? E você se pergunta, será que ele teria feito tantas coisas assim, tantos milagres, e teria mudado a história do mundo, e dividido a história do mundo em duas etapas, antes de Cristo e depois de Cristo? Então, esse argumento, ele traz uma evidência muito grande para mim. Na minha vida, você perguntou nessa parte de uma experiência, na minha vida eu tenho muitas evidências de que a Bíblia tem me transformado, à medida que eu permito, e eu acredito que o momento, não sei com vocês, galera, mas comigo, às vezes que eu fui confrontada na fé, foi dentro da academia. Eu passei por duas experiências muito fortes, que Deus me trouxe evidências de que eu estava no caminho certo, mas em que em algum momento eu fiquei ali balançada, sabe? Sem saber se aquilo mesmo se era aquilo mesmo, mas Deus trouxe paz no meu coração, Deus reafirmou, e eu acredito que à medida que a gente abre o nosso coração para que Deus ele vá, sabe, provando a existência dele na nossa vida, isso vai acontecendo. E eu lembrei de outra coisa. Outra coisa que traz muita evidência de que a Bíblia é um livro real, um livro realmente confiável, é que, diferente de todas as outras religiões, assim como o Ivan falou no começo, o cristianismo se diferencia porque não é sobre... todas as outras religiões é sobre pessoas que estão fazendo algo tentando buscar a Deus. Mas quando a gente olha para a Bíblia e o cristianismo, a gente vê que é sobre um Deus que está buscando a humanidade constantemente. E aí eu começo a pensar que Jesus, ele foi um cara muito bom, e que seria impossível ser uma invenção de um ser humano, sabe? Então, para mim, isso comprova bastante a evidência, é uma evidência muito forte de que Deus ele é real e que a Bíblia é realmente confiável e que ela transforma a minha vida. Meus amigos, nós chegamos a algumas conclusões. Queria levar vocês a pensar, queria levar vocês a ficarem mais próximos da verdade. Se liga só em dois pensamentos e guarda no teu coração. Você tem buscado e parece que não tem se encontrado, mas talvez hoje você precise parar de buscar e permitir ser encontrado por Deus. As pessoas ao seu redor não são obrigadas a acreditar na sua própria verdade, elas não são obrigadas a acreditar no que você diz, mas quando nós conhecemos a verdade, nós nos permitimos aceitá-la, a verdade nos transforma. E guarda só mais uma coisa no teu coração. Deus não precisa de advogados, Deus não precisa de juízes, Deus precisa de testemunhas. Que eu e você possamos ser testemunhas vivas e juntos possamos temperar esta terra pensando fora do saleiro. Um forte abraço e até a próxima. Fomos!